Desde fãs que passaram a noite acordados para comprar ingressos, passando por Shawn Michaels assinando a camisa do Tigres, fãs chorando e até o próprio Chris Benoit em terras astecas. Assim foi o incrível e ainda lembrado primeiro show da WWE no México. O dia 3 de abril de 2004 ficou marcado com letras de ouro na história do wrestling e da luta livre. Após anos vendo as superestrelas exclusivamente pela televisão, a maior empresa do mundo pisava em solo mexicano pela primeira vez em sua história. O local escolhido não foi na capital, mas sim na imponente e moderna Arena Monterrey, que havia sido inaugurada apenas 5 meses antes. A expectativa era total. Os ingressos voaram e milhares de fãs lotaram o local durante a turnê Raw WrestleMania Bite Revenge Tour. O ambiente estava elétrico, uma mistura de incredulidade e pura euforia. Mas, para entender a loucura que se desencadeou em abril de 2004, é preciso voltar um pouco no tempo para os anos anteriores. A chegada da WWE ao México não foi um evento fortuito, mas sim a conclusão de um fenômeno cultural, comercial e de pirataria que vinha sendo preparado lentamente há quase uma década. O clima prévio no país era uma mistura de misticismo, desespero dos fãs e um enorme choque cultural entre a tradição da luta livre mexicana e o gigante do entretenimento norte-americano. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, assistir a WWE no México era quase um esporte radical. Não havia transmissões oficiais na TV aberta e a TV a cabo era um luxo. Mas como os fãs sobreviviam? Obviamente através do mercado negro e do colecionismo. As bancas de revistas e o tianguis foram lugares emblemáticos, como o mercado do Chopo ou as barracas em frente à Arena México, que se transformaram em templos. Lá eram vendidos fitas cassete e VHS piratas, com os eventos de pay-per-view gravados diretamente da televisão via satélite dos Estados Unidos. Chegavam com dias ou às vezes semanas de atraso, mas eram consumidos como ouro puro. As revistas importadas, que custavam uma fortuna, começaram a espalhar os nomes de Stone Cold, La Roca, Triple H, Undertaker, Chris Jericho no imaginário coletivo. O verdadeiro ponto de virada aconteceu quando a televisão mexicana finalmente abriu as portas para a empresa de Vince McMahon. No final dos anos 90, o canal MBS Multivision começou a transmitir Raw e SmackDown, mas o verdadeiro impacto em massa veio quando a Televisa, o Canal 5 e algumas emissoras locais começaram a exibir resumos ou versões editadas dos shows. As vozes de Hugo Sabino e de Chicarlos Cabrera entraram até a cozinha dos lares mexicanos. Suas frases criaram uma conexão linguística e emocional imediata. A WWE já não parecia mais um produto estranho ou inalcançável. Falava espanhol e falava com paixão. No início de 2004, o pátio da escola e as ruas do México estavam inundados de mercadorias. As crianças já não brincavam apenas de ser o Santo ou Blue Diamond, agora queriam aplicar o pedigree do Triple H ou o 619 do Rei Mistério. Embora Ed Guerreiro já fosse uma mega estrela e, de fato, fosse o campeão da WWE na marca SmackDown naquele exato momento de 2004. O estilo aéreo, a máscara e o carisma do Mistério conectaram diretamente com a raiz da luta livre mexicana. Que um compatriota de coração estivesse triunfando no mais alto nível nos Estados Unidos gerava um orgulho enorme. O público mexicano sentia que a WWE lhes devia uma visita para prestar respeito ao país que investiu. E apresentou o estilo que Mistério havia globalizado. Muitos se perguntavam na época por que a estreia não foi na Cidade do México, a catedral histórica da luta livre. A resposta estava na infraestrutura e na economia. A Arena Monterrey havia sido inaugurada no final de 2003 e era de longe o local mais moderno, confortável e com tecnologia de ponta no país. Adaptando-se perfeitamente aos exigentes padrões de produção da WWE, que requeriam ângulos de câmeras específicos, telões gigantes e sistemas de áudio massivos. Além disso, o público de Monterrey, por sua proximidade com a fronteira, consumia a cultura americana de forma muito mais direta e tinha o poder aquisitivo para pagar ingressos que, para a época, eram consideravelmente mais caros do que os de um evento tradicional da TPO-BSA ou do Conselho Mundial de Lucha. Quando foi anunciado oficialmente que a turnê WrestleMania Fast Revenge Tour passaria por Monterrey,
a cidade entrou em um estado de histeria contida. Os ingressos esgotaram em horas, com fãs ficando acordados à noite para garantir um lugar. Esse tipo de evento faz com que as pessoas fiquem tão apaixonadas e amem esse esporte, e nós vamos voltar para satisfazer tudo o que eles esperam da luta. Os fãs sabiam que não iam apenas assistir a um show de luta livre, mas também iam comprovar que o México era uma potência mundial de consumo para a WWE. E eles realmente provaram isso. Quando aquele dia chegou, o show começou para esquentar os motores com um dinâmico mano a mano, onde o Furacão derrotou Bad Balvinas, arrancando as primeiras ovações da noite. Logo em seguida, o toque feminino marcou presença quando duas das favoritas do público, Lita e Victoria, uniram forças para vencer a dupla vilã de Jazz e Molly Holly. A atmosfera mudou drasticamente quando as luzes da arena ficaram vermelhas e o fogo explodiu na rampa. O monstro vermelho Kane caminhou até o ringue, impondo seus mais de 2 metros de altura, despachando rapidamente o determinado japonês Tajiri em uma demonstração de poder absoluto. Um dos pontos altos da noite foi a divisão dos pesos cruzadores, uma divisão que pertencia exclusivamente à marca SmackDown, mas que veio ao México com a turnê do Raw somente por causa do mascarado. Rey Mysterio finalmente pisava o solo mexicano com o escudo da WWE, desencadeando uma verdadeira loucura nas arquibancadas. O mascarado lutou intensamente pelo título dos pesos cruzadores contra seu rival Chavo Guerreiro, mas o vilão da dinastia Guerreiro recorreu às suas artimanhas para manter o cetro, deixando o público com um nó na garganta. Após a frustração, a nostalgia tomou conta dos regiomontanos com o retorno de Chris Jericho. Anos atrás, Isaias 2J havia batalhado no circuito mexicano sob o nome de Coração de Leão. O público o reconheceu e o acolheu em uma grande e intensa luta técnica, onde conseguiu derrotar seu ex-amigo Christian. O curioso e estranho da noite aconteceu justamente antes das lutas principais. Para a surpresa dos puristas, que não acompanhavam tanto a cena independente local, o ringue da WWE viu desfilar 2 gladiadores astecas que não pertenciam à empresa. Damian 666 e Antifaz del Norte. Eles tiveram um confronto intenso ao estilo mexicano. Antifaz acabou levando a vitória sob os aplausos respeitosos da arquibancada. O campeonato mundial de duplas foi colocado em jogo em uma luta que transbordou emoção. De um lado, tínhamos Evolution com Ric Flair e Batista, que defenderam com sucesso seus cinturões em um confronto caótico contra a dupla espetacular de Shawn Michaels e Shelton Benjamin. Ver o clássico Wow de Ric Flair ao vivo e a cores foi um presente inestimável para todos os presentes. Como prévia do evento principal, em um confronto de titãs físicos, o jovem Matt Hardy conseguiu superar o imponente A-Train, deixando o ringue pronto para a luta que todos estavam esperando. A luta principal reviveu a rivalidade feroz, que poucas semanas antes havia paralisado o Madison Square Garden no WrestleMania 20. Chris Benoit defendia o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados contra Triple H. O público em Monterrey ficou dividido ao meio. Os gritos ensurdecedores de apoio para The Game batiam de frente com a ovação técnica ao canadense. Após uma intensa batalha física e técnica, Benoit utilizou suas melhores armas para forçar Triple Terrence a desistir ou imobilizá-lo, mantendo o ouro mundial diante do delírio da Arena Monterrey. Aquela noite de abril de 2004 abriu um portal que mudaria as coisas para sempre. Foi o experimento perfeito que mostrou a Vince McMahon que o público mexicano não só consumia seu produto pela televisão, mas também estava disposto a entregar uma das atmosferas mais barulhentas, apaixonadas e fiéis do planeta. Em 3 de abril de 2004, o mito da WWE desceu à Terra na Arena Monterrey, e uma geração inteira deixou de sonhar para começar a viver isso. Ver a estampa imponente de Kane, o carisma eterno de Shawn Michaels ou o orgulho de ver Rey Mysterio com sua máscara ao vivo despertou um rugido que combinava incredulidade e pura euforia. No final, após a batalha brutal entre Chris Benoit e Triple H, as luzes se apagaram, mas o clima permaneceu aceso para sempre. Não foram apenas os mexicanos que assistiram a um show, mas foram testemunhas do início de um romance eterno entre o México e a WWE.